Bom, pessoal, bom dia a todos. Vamos começar aqui mais uma aula de Geografia para o terceiro ano. Gostaria de lembrá-los que essa é a terceira aula sobre matrizes energéticas. A gente já começou a ver as matrizes energéticas no Brasil, um pouco desse contexto de produção brasileira de energia desde a semana retrasada. E aí, para você que não assistiu nenhuma aula ainda, é importante que você assista todas as aulas anteriores, quem já trabalhou todo esse material, praticamente, certo? E eu só vou disponibilizar esse slide para vocês quando já tiver concluído todo o segmento de produção brasileira de energia. Eu já disponibilizei o primeiro slide falando sobre matrizes de forma geral, né, um pouco de contextualização histórica, e a gente está trabalhando agora a produção específica do Brasil de fontes de energia e eletricidade, certo? Hoje, a gente vai partir aqui desse ponto do carvão mineral. A gente viu que era o pré-sal, viu bem por cima, na verdade, né, como acontecia a extração desse petróleo. A gente já viu também, isso tem inclusive no slide anterior, das primeiras aulas, a gente viu onde é que se localiza esse pré-sal na costa litorânea brasileira. A gente viu também um pouco sobre o petróleo continental, e agora nós vamos trabalhar o carvão mineral como fonte de energia no Brasil. Até 1990, as companhias siderúrgicas brasileiras eram legalmente obrigadas a utilizar uma mistura de 50% de carvão nacional e 50% de carvão importado. Por quê, pessoal? Porque o Brasil não é um país com grandes fontes de carvão mineral. É importante vocês lembrarem que carvão mineral eles são muito mais fáceis de encontrar no hemisfério norte do planeta. Ok? O carvão mineral ele é encontrado em regiões sedimentares e ele é um processo de, digamos, metamorfização de um material que era orgânico e se tornou mineral. Então, é como se ele fosse uma rocha, certo? Com a revogação dessa obrigação, as empresas passaram a consumir somente carvão importado. Por quê? Porque o carvão importado ele possui uma qualidade superior ao carvão brasileiro, certo? Em 2010, não há mais produção nacional de carvão metalúrgico, ok? Apenas em Santa Catarina, Rio Grande do Sul e Paraná, as camadas de carvão apresentam viabilidade econômica para exploração. Então, vejam aí que nós temos áreas de apenas 3 estados viabilizando a extração do carvão mineral. O carvão mineral só representa 3% da produção de energia no Brasil. Então, é uma representatividade muito pequena comparada à hidrelétrica, que é a maior de todas, né? Em 2014, 56% do carvão vapor usado nas termoelétricas e 100% do carvão metalúrgico consumido no país eram importados. Né? Então, veja bem que já no ano de 2014, não faz muito tempo, a gente já estava completamente dependente da importação do carvão. Aqui é o cinturão carbonífero do sul do Brasil, como a gente pode observar, o estado do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul são as regiões que possuem essas jazidas de carvão mineral. São regiões que possuem uma grande bacia sedimentar, né? Para existir carvão tem que ter bacia sedimentar. E aí temos o nome das cidades que possuem, né, as regiões Candiota, Baixo Jacuí e Vale do Rio Tubarão, Santa Catarina. Vemos aí que o assunto de carvão no Brasil é bem reduzido, né? Vocês podem pesquisar um pouco mais, mas vocês precisam saber isso aí, tá? As regiões onde ocorrem essas jazidas e saber que o Brasil não é um país produtor de carvão, então a gente precisa importar o carvão quando necessário. Agora, em termos de combustíveis renováveis, nós temos uma vasta produção
e pode ser bem trabalhada. É muito comum vocês encontrarem questões do Enem relacionadas ao tema do meio ambiente, que vai trabalhar sobre a produção energética brasileira, nesse ponto de vista aí do biodiesel, do etanol, tá bom? Então é importante vocês lerem o livro de vocês, também prestarem atenção nas videoaulas e lerem os materiais adicionais que eu coloco para vocês no grupo. O biodiesel é de onde é que ele é retirado, né? Espécies oleaginosas, tá certo? E aí a gente vai ver alguns vegetais que são retirados esse óleo para fazer o biodiesel. A mamona, o dendê, o girassol, o babaçu, soja, algodão são alguns exemplos, tá certo? Existe uma infinidade de materiais que você pode extrair esse óleo, mas esses aí são os vegetais mais produzidos aqui no Brasil para retirada de óleo para fabricação de combustível. A utilização do biodiesel no mercado brasileiro foi regulamentada pela Lei 11.097, do ano de 2005, que instituiu a obrigatoriedade da mistura do produto ao diesel de petróleo em percentuais crescentes que deveriam atingir 5% em 2013, meta alcançada já em 2009. E aí, pessoal, por que a necessidade de ir sempre cada vez mais implementando o uso do biodiesel? Para reduzir a necessidade do petróleo, tá certo? E a tendência é que daqui a alguns anos o petróleo ele não exista mais, porque a gente sabe que a exploração do petróleo no mundo todo é feita de forma muito violenta, né? É uma coisa assim que a natureza não vai conseguir repor isso tão cedo. Por isso que a gente chama de material não renovável, certo? Não é que não possa acontecer de novo, é que o tempo geológico para ser criado petróleo é muito grande. Nós aqui não vamos poder acompanhar a formação de um novo produto de petróleo, né? Evolução da produção mundial do etanol. O etanol é o álcool, tá, pessoal? A gente vê aqui que o Brasil ele vai possuir uma evolução bem interessante na produção do etanol, apesar de alguns problemas que foram atribuídos a esse combustível, danos nos automóveis, né? Coisas que posteriormente foram resolvidas, tá? A gente vai perceber que muito se tem utilizado etanol no Brasil. A gente tem aqui outro assunto interessante, que eu não vejo ser muito abordado, mas é importante vocês terem uma noção, pelo menos, que é o selo combustível social. Os pequenos produtores que produzem a mamona, que produzem o algodão, que podem ser tirados do extrato para a produção do biodiesel, eles podem vender esse material, né? E aí eles são compensados, né? São produtores da agricultura familiar e eles recebem esse selo combustível social. É um programa de transferência de renda, tá certo? É uma forma de transferência de renda que ocorre principalmente com produtores da região norte e do Cerrado nordestino. Além de abastecer o mercado interno, parte da produção nacional do biodiesel é exportada principalmente para a União Europeia. No ano de 2014, 76% do biodiesel produzido no Brasil foi obtido da soja e 19% da gordura animal. Então, a gente observa aí que a produção, a busca pelo biocombustível é uma coisa que existe no Brasil. E existe também as controvérsias, né? Que é importante a gente lembrar que na questão do uso do biodiesel, é necessário que exista grande produção agrícola daquele material, né? Então, vão ser campos e mais campos de algodão, campos e mais campos de mamona. E, querendo ou não, isso faz com que boa parte da biodiversidade daquela região seja perdida para a produção de apenas um único gênero, de uma monocultura. Então, alguns biólogos, defensores do meio ambiente, geógrafos, né, eles não acham muito legal a ideia de basear uma produção energética só no biocombustível, porque muitos biomas podem se perder devido à criação dos grandes latifúndios, né, das monoculturas. Que é uma coisa que o Brasil já tem há muito tempo, desde a sua colonização, as monoculturas, né? O etanol,
ele vai começar a existir no Brasil através do Programa Nacional do Álcool, ProAlcool, criado em 1984, surgiu com o intuito de amenizar a dependência do Brasil em relação ao petróleo, né? O objetivo do programa era conter a vulnerabilidade do país em relação às altas taxas, né, preços do produto, do petróleo. O etanol começou a ganhar destaque no final do século XX, e aí nós vamos ter alguns problemas ligados ao programa ProAlcool. Primeiro, a concentração de terras, porque a gente sabe que esse álcool ele vem da cana, do bagaço da cana, né? Pode vir também da beterraba, mas a gente tira mais ele da cana mesmo. Então, você vai ter uma grande concentração aí de terras, grandes latifúndios na mão de uma única pessoa, aumento de trabalhadores informais, o que não vai garantir os direitos trabalhistas e pode, inclusive, propiciar o aumento de trabalhos análogos à escravidão, o êxodo rural, porque muitos pequenos proprietários são praticamente expulsos das suas terras, então essa galera que mora no campo e que produzia principalmente alimentos que são consumidos por nós na cidade, começam a promover o êxodo rural, a ir embora. E isso faz com que vários produtores pequenos dessa agricultura familiar que produziam alimentos consumidos por nós, deixando de produzi-los, o preço do alimento vai aumentar. Então, uma cadeia, né? Uma coisa vai levando a outra, certo? Se eu tenho uma redução de agricultores familiares que mantêm, de fato, a produção de alimentos, consumo nacional, se eu tenho uma redução dessa galera, eu vou aumentar o preço do alimento. A gente vai ter aqui uma crise na produção do álcool em 1989, e aí essa crise vai fazer com que as pessoas deixem de procurar essa alternativa por um tempo. Em 2002, menos de 1% dos veículos fabricados eram movidos a álcool. Veja bem aí, né, que a crise de 89 fez com que essa oportunidade de usar um novo combustível fosse praticamente derrubada no nosso país. E antes da crise, o percentual era de 90% dos veículos aceitarem esse combustível, né? Mas aí, devido a problemas técnicos que eram causados nos veículos, o consumo foi diminuindo até que quase zerou. Em 2003, com o lançamento dos veículos de combustível, de duplo combustível, né, os veículos flex, aí sim voltou de novo o consumo do álcool, e agora a gente vai ter, né, um percentual muito maior de produtores de cana-de-açúcar para a produção de etanol e também do consumo do próprio etanol. O Conselho Internacional do Açúcar e do Álcool, o etanol, é misturado à gasolina na proporção de 20% a 27%, o que garante a manutenção da sua produção, ok? Então é isso, pessoal. Aqui nós temos mais uma tabelinha para mostrar a produção do etanol. A gente observa aqui que é um histórico de produção da região centro-sul do nosso país, que é onde existe, né, esses grandes latifúndios de produção da cana. A gente observa aqui que o etanol total está representado em laranja, o etanol hidratado em rosa e o etanol anidro em azul. E aqui nós temos uma evolução do ano de 2009, 2010 até o ano de 2018, 2019, até o ano passado. 21,5 bilhões de litros somou a produção de etanol hidratado nesta safra, do ano passado até esse ano, né? Até o dia 16 de novembro do ano passado, certo? A de anidro chegou a 9,4 bilhões e assim o volume total já atingiu 30,9 bilhões de litros de etanol sendo produzidos e consumidos. Aqui, né, acompanhamento da produção canavieira nos estados do Nordeste, que também existe, né? Historicamente, nós temos uma produção canavieira muito grande. O Ceará não é muito conhecido por ter essa produção, porque o Ceará ele não tem, digamos assim, um terreno muito propício para a produção da cana. Mas os estados do Nordeste que acompanham a Zona da Mata possuem até hoje grandes produções de cana-de-açúcar, canavieiras, né? A gente tem aqui Alagoas, Bahia, Paraíba, Pernambuco. Pernambuco tem demais. Alagoas e Pernambuco vão ser os estados que vão ter uma maior produção canavieira.
ok? Produção de energia e regulação estatal. Segundo a Enel, que é a agência reguladora da produção de energia no Brasil, em 2016, o Brasil apresentava 4.494 usinas para a produção de energia elétrica em operação, com capacidade de 142.461 megawatts. 1.215 eram provenientes da onde? Das hidrelétricas. 2.885 das termoelétricas, que utilizavam gás natural, biomassa, óleo diesel, carvão mineral, inclusive carvão importado. 354 eram de eólicas, empresas eólicas, 38 solares e apenas 2 nucleares. Vejamos que o Brasil não é muito, sim, chegado na produção de energia nuclear. Essas 2 nucleares aí, com certeza, devem ser da usina nuclear de Angra dos Reis, né? Destaques da produção eólica no Brasil. Nós temos o estado do Ceará e Rio Grande do Norte, certo? São os 2 estados que mais vão ter produção de energia eólica. Em 2016, as eólicas correspondiam a 6% da produção brasileira. Segundo o Ministério de Minas e Energia, o potencial hidrelétrico brasileiro é estimado em mais de 243 mil megawatts, e a capacidade total instalada de geração alcançou, em 2014, 133.914 megawatts, cerca de 55% do potencial disponível. Tem uma coisa aí bem interessante para nós podermos analisar, né? O setor de energia começou a ser privatizado em 95, e aí por isso que vai ser criado a Enel. É importante a gente lembrar, vocês que viram o conteúdo lá do primeiro período, que falava sobre os governos, a gente começou a estudar desde Getúlio Vargas até os dias atuais, né? A gente pode observar que do período que vai compreender o rompimento do regime militar até os dias atuais, a tendência sempre foi privatizar mais companhias e empresas estatais, tá certo? E com a energia não seria diferente. Em 2000, nós vamos ter uma crise energética brasileira. E aí é importante vocês entenderem o contexto histórico disso, porque vamos pensar um Brasil, tá certo? Antes do Plano Real, onde a crise financeira era incontrolável, nós tínhamos uma massa de população carente, que não possuía acesso à energia elétrica, então ainda a realidade das casas com lampião, né, com energia a gás, era uma coisa assim normal, principalmente na região norte, nordeste, nas regiões interioranas do Brasil, certo? E aí, com a criação do Plano Real, a estabilidade econômica e o aumento dos salários, as populações mais desfavorecidas começaram a ter acesso à energia elétrica. Tá certo? Uma coisa que para nós hoje em dia, para quem nasceu dos anos 2000 para cá, foi absolutamente normal, para quem na década de 90 pôde acompanhar, né? Quem vinha de uma família um pouco mais carente pôde acompanhar as casas começando a ter energia elétrica nas ruas, né? Que era uma coisa que não tinha em todos os lugares. E aí, como você pode observar, essa energia elétrica brasileira, ela não tinha uma produção para abastecimento total da população. E aí, quando todo mundo começou a usar de fato, aí é que se vão ter as crises, os famosos apagões, tá certo? É aquela coisa da procura e da oferta. A procura por energia estava muito grande, mas a oferta era pequena, certo? Então, vamos ter uma grande crise energética em 2001, e como as regiões centro-sul do Brasil são as regiões que mais produzem energias derivadas da hidrelétrica, e nosso potencial energético meio que depende das hidrelétricas, quando começam, né, a ter aquelas mudanças climáticas que vão promover secas, né, coisas assim históricas na região sudeste do Brasil e sul, os níveis dos rios vão começar a diminuir bastante, o que vai fazer com que os reservatórios fiquem mais baixos, as hidrelétricas não consigam fornecer energia, e aí nós vamos ter os famosos apagões em 2009, em 2012 e em 2013, tá certo?
E esses apagões, eles acometem todo o território brasileiro. De repente, pá, deu pane, registrou e todo mundo ficou sem energia. Foi basicamente isso, certo? Bom, pessoal, o conteúdo de hoje é esse, certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Para mais dúvidas, não se esqueçam de falar comigo nos comentários, no grupo da sala de aula, me procurar para quem tiver o meu contato mesmo, me procurar pessoalmente pelo WhatsApp. Curtam, compartilhem. É importante que vocês curtam, porque assim eu vou saber quem está realmente assistindo as minhas aulas, certo? Um forte abraço e até a próxima aula.